O vídeo de hoje está extremamente interessante e importante para, de uma vez por todas, esclarecer para algumas pessoas a respeito do Espírito Santo. Nós vamos falar 3 sinais que alguém não foi batizado com o Espírito Santo, tá? E nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Se você quiser e puder, pegue a sua Bíblia para você ler comigo, meditar comigo, orar comigo, para você crescer espiritualmente, porque é importante. Às vezes a pessoa, ela lê a palavra, mas ela não entende, ela não tem um esclarecimento. E nós vamos mostrar para você na Bíblia Sagrada, para que de uma vez por todas seja eliminado qualquer dúvida que caso exista, tá bom? E um detalhe também nesse vídeo, eu queria que você que tem, por exemplo, perguntas com respeito ao Espírito Santo e que em um dos vídeos nós ainda não citamos, você pode escrever aqui nos comentários, tá? E nós vamos tirar a sua dúvida, nós vamos pedir a Deus por você, pela sua vida, o milagre que você precisa, tá bom? Aqui embaixo no vídeo você vê a palavra inscrever. Clique nela agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Quando você se inscreve no canal, primeiro é gratuito, você não paga nada. E segundo, você vai receber orações, mensagens que tem no canal, mensagens todos os dias que vai abençoar a sua vida espiritual e o seu progresso espiritual sobretudo, tá? Você vai poder ler, você vai poder meditar, você vai poder absorver o espírito da palavra de Deus. Aqui embaixo ainda no vídeo, você vai ver o gostei, um joinha. Quando você clica aqui no gostei, você manda uma mensagem positiva para o canal do YouTube e ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Ou seja, nós teremos a capacidade de evangelizar outras pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, serão alcançadas, serão tocadas, serão abençoadas, tá bom? E se quiser, tem também aqui embaixo o sininho de notificações, que vai avisar você quando esses vídeos, forem postados aqui no canal e você poder assistir e absorver o máximo do Espírito da palavra de Deus. Bom, 3 sinais que alguém não foi batizado com o Espírito Santo. Primeiro sinal, eu vou explicar para você, porque às vezes você vai encontrar no caminho da vida, ou entre os seus familiares ou conhecidos, pessoas que afirmam ter o Espírito Santo, mas esses sinais que eu vou citar fazem parte da vida dela. Então essas pessoas, elas podem até afirmarem, tá, que possuem o Espírito Santo, mas elas estão enganadas, segundo a palavra de Deus. Eu não estou aqui julgando e não gosto de fazer um pré-julgamento de quem tem e quem não tem o Espírito Santo. Só Deus sabe quem tem e quem não tem. É ou não é verdade? É Ele que dá, é Jesus que batiza. Mas estes sinais que eu vou citar, repito, sem querer julgar, é bíblico. E deve ser observado na Bíblia, porque tem um suporte da palavra de Deus, tá bom? E o primeiro sinal é ódio mortal. Vou explicar para você. Todos nós podemos ficar com raiva em algum momento da nossa vida. Você fica com raiva de uma situação, algo que você viu que você não gostaria de ver, algo que você ouviu que você não gostaria de ter ouvido, aí você fica com raiva. De repente, uma pessoa que você ajudou, se dedicou, fez o melhor a ela e ela te pagou com ingratidão. É ou não é verdade? Isso acontece muito. Aí você fica com raiva naquele momento. Mas aquela raiva não permanece em você, tá? Porque você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa de Deus. E dali a pouco você, deixa para lá. E aí você não mantém aquele sentimento ruim no seu interior. E se aquela pessoa precisar de você, imediatamente você está ali para ajudar, porque o seu coração é limpo. Agora, existem pessoas que a raiva foi mantida dentro delas e essa raiva virou uma mágoa, tá? Essa mágoa virou um ódio mortal. O que é ter ódio mortal?
É aquela pessoa que não suporta ouvir o nome da outra pessoa, que ela tem ódio. Ela deseja profundamente que uma coisa ruim aconteça com aquela pessoa, para ela aprender, para ela pagar o que ela fez, ou para aquela pessoa pelo menos se sentir vingada, né, do ódio mortal que ela tem. Esse ódio mortal que a pessoa carrega dentro dela é um sinal que ela não foi batizada com o Espírito Santo. Tá? Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim: todo aquele que odeia ao seu irmão é assassino. Então você vê que a palavra de Deus considera o ódio que nós temos por alguém, eu digo nós temos num sentido popular, mas o ódio que muitas pessoas têm. Eu não tenho, talvez você não tenha, mas muita gente tem. A palavra de Deus considera esse ódio como, a pessoa que possui esse ódio como uma assassina. Tá aqui, olha. Todo aquele que odeia ao seu irmão é assassino. E o versículo bíblico continua dizendo: ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, a palavra diz que quem tem ódio é assassino, e o assassino não tem a vida eterna. Então eu pergunto a você, como pode uma pessoa afirmar que é batizada com o Espírito Santo se ela não tem a vida eterna? Pense, qual a pessoa que possui o Espírito Santo e não tem a vida eterna? Então, se ela possui um ódio mortal, ela não tem a vida eterna. E se ela não tem a vida eterna, muito menos ela tem o batismo com o Espírito Santo. Faz sentido para você? É a palavra de Deus. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Não tem a vida eterna. Eu tenho o Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo e vou para o inferno? Tem sentido? A pessoa é batizada com o Espírito Santo e vai para o inferno? Não tem sentido. Entende? Então, todos aqueles que possuem ódio mortal, elas podem até dizer, tá, que são batizadas com o Espírito Santo, mas a palavra julga ela. E a palavra diz que ela não tem. Não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo, é a palavra que está dizendo que ela não possui o batismo com o Espírito Santo. Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal são manifestações com espíritos malignos. Tá? Quando uma pessoa está manifestando com espíritos malignos, ela também não possui o Espírito de Deus. Vou explicar para você da forma mais fácil de você entender. Se dentro da pessoa está a luz, como pode as trevas se manifestarem nela? Não é verdade? Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Você já viu uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Não tem como. Por que não tem como? Porque se a fonte jorrar água doce, o amargo já não existe mais. Não é? Quando você adoça uma coisa, o que acontece? O amargo desaparece. Se você adoçou, o amargo desaparece. Então, uma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Ou é só amarga ou só doce. Então, uma pessoa não pode estar manifestando com espíritos malignos e mesmo assim possuir o Espírito de Deus dentro delas. Consegue entender? Como pode, por exemplo, o Espírito de Deus sai e aí manifesta um espírito maligno?
Aí o espírito maligno sai e o espírito de Deus volta. E eles ficam revezando dentro da pessoa. Não, isso não existe. Ou ela possui o espírito de Deus, ou se ela manifesta com espíritos malignos, é mais um sinal que ela não possui, não foi, tá? Batizada com o Espírito Santo. E para fortalecer ainda mais essa ideia dentro da palavra de Deus, João capítulo 1, no versículo 5, ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então não tem como. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu possuo a luz. As trevas não vão prevalecer sobre a luz. Então, se a pessoa manifesta com espíritos malignos, esse é mais um sinal que ela não foi batizada com o Espírito Santo. Tá certo? Mais uma vez, não é pré-julgamento, é a palavra de Deus que está julgando a pessoa, mostrando a ela como nós estamos provando aqui. E o terceiro sinal que a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo é o desejo de suicídio. Todas as pessoas que têm o desejo de suicídio, elas não foram batizadas com o Espírito Santo. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, você pode depois conferir na palavra de Deus, se você não estiver me acompanhando, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. A palavra é clara, capítulo 2, versículo 6, ela diz assim: o Senhor, se referindo ao Senhor Deus, tá? Letra maiúscula. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ou seja, é Deus que dá a vida e é Deus que recolhe a vida da pessoa. Então, está no controle do próprio Deus. Não sou eu que decido o dia que eu vou morrer. Está no controle do nosso Senhor. Ele deu a vida e Ele sabe o dia de recolher a vida. Mas a pessoa que comete suicídio, não foi Deus que recolheu a vida dela. Ela que decidiu tirar a sua própria vida. A palavra diz que está no controle de Deus, do nosso Deus, tá? Então, uma pessoa que tem o desejo de suicídio, ela não foi batizada com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é vida. O Espírito Santo, ele dá vida. Qual a pessoa que recebeu o Espírito da vida e quer morrer? É ou não é verdade? Eu me lembro uma vez, uma pessoa, ela disse assim, olha, eu fui batizada com o Espírito Santo e eu queria morrer para não perder a salvação. Foi até uma mensagem que eu recebi. Eu queria morrer. Tem algum problema eu desejar morrer para não perder a salvação? Nada disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você recebeu o Espírito Santo, ele vai te sustentar, ele vai te fortalecer. Você foi selado para ser salvo, tá? Então, não se pode confundir. As pessoas que possuem o Espírito Santo, elas possuem o Espírito da vida e elas querem dar essa vida a outras pessoas. Pode acontecer no início da conversão, até por uma inexperiência, né? Isso pode acontecer, da pessoa pensar assim, olha, eu preferia que Jesus voltasse logo para eu ser salvo. Não é? Eu queria morrer logo para eu ser salvo. Ok, mas não tirar a sua própria vida para antecipar a salvação. Não funciona assim. A palavra de Deus diz que o Senhor dá a vida, é o Senhor que tira ela. Tá? Então, todas as pessoas que têm o desejo de suicídio, elas não foram batizadas com o Espírito Santo. Esse vídeo abençoou você? Compartilhe pelo menos com 21 pessoas, abençoe a vida delas como você foi abençoado. Se inscreva no canal se você ainda não fez, ative o sininho, notificações e o joinha aqui, o gostei, que é muito importante para que outras pessoas sejam abençoadas.